A Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettenley. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao meu espaço. Aqui falamos sobre os contos como recursos educativos e terapêuticos. E eu sou Claudine Bernardes, escritora e especialista em contos e fábulas terapêuticas. Esse canal é um espaço para que nós possamos falar sobre os contos, não somente como um recurso na contação de histórias para crianças, mas também como um recurso na educação e na terapia. E sempre pensando que o principal do conto é que ele possa tocar o coração do outro. O conto não é um conselho, ele é um elemento artístico. Mas nós vamos falar hoje sobre um livro que eu gosto muito e que eu sempre recomendo, utilizo muito, que é, aqui está, A Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettenley, ou Bettenley, dependendo de quem fala. Não sei como se fala em alemão, alguns falam Bruno Bettenley, outros dizem Bruno Bettenley. Bem, Bruno Bettenley. Aqui está. Esse livro que foi publicado no Brasil, por Paz e Terra, é todo um livro, é uma referência como recurso para aquelas pessoas que querem aprender mais. Mas eu vou deixar aqui primeiro umas dicas. Primeiro, como já disse o grande São Paulo, né? Paulo de Tarso, observe tudo e retenha o que é bom. Esse livro tem muitas coisas interessantes, eu utilizo muito, mas isso não significa que eu estou de acordo com tudo o que fale aqui. Ok? Ele tem algumas interpretações que são muito freudianas e com as quais eu não estou de acordo, ok? Mas também traz muito conhecimento, trata de temas muito relevantes, assim que vale a pena, mas sempre observe tudo e retenha o que é bom, o que está de acordo com o que você pensa, com o que você defende, ok? Eu sempre explico que existem coisas que estão aqui que não estão de acordo com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu creio e com todos os estudos que eu fiz de interpretação de contos ou de uso dos contos na terapia, ok? Tanto com crianças como adolescentes e adultos. Então, essa é a dica. E ainda que esse conto fale muito, o livro fale muito dos contos como recurso terapêutico para as crianças, tenha em conta que os contos podem ser utilizados com todo ser humano, porque dentro de cada um de nós existe uma criança. Aquela criança que nós fomos não deixou de existir, que os contos falam conosco. Então, esse é um livro que é muito recomendado, como eu já falei. Aqui o meu tá cheio de anotações. Vejam que eu faço muitas anotações. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou ler algumas coisas que estão aqui e fazer alguns comentários. Vejam só. O prazer que experimentamos quando nos permitimos ser sensíveis a um conto de fadas. O encantamento que sentimos não vem do significado psicológico de um conto, embora isso contribua para tal, mas de suas qualidades literárias, o próprio conto como uma obra de arte. Ele não poderia ter seu impacto psicológico sobre a criança se não fosse primeiro e, antes de tudo, uma obra de arte. Aqui é muito importante o que diz Bettenley sobre esse tema, porque muitas vezes eu vejo contos em que parecem conselhos, utilizam palavras que não tocam o outro ser humano, que não são bem escritas. É como se tivessem sido criados somente para ensinar algo. E as crianças não se conectam com esse tipo de livro, inclusive os adultos. Quando você pega um bom álbum ilustrado, um bom livro, que é um álbum ilustrado, né? Como um álbum ilustrado é como o meu Salvando a Chapeuzinho Vermelho, ok? Que é um livro onde ilustrações e texto se completam para passar uma mensagem. Esse livro pode ser utilizado com qualquer público, criança, adolescentes, adultos, ok? Agora, se este livro, o que ele vem é simplesmente dar um conselho, ensinar algo, ele não conecta com outro ser humano. A essência de um bom conto é que ele seja uma obra de arte, que ele toque o ser humano através da arte e que ele possa utilizar corretamente os símbolos,
que o escritor, o seu criador, o seu autor, ele seja respeitoso em relação a outro ser humano e não queira simplesmente impor um pensamento ou impor um conhecimento. É por isso que, por exemplo, a contoexpressão, que é a metodologia que eu ensino, que eu criei, o que é a contoexpressão? É a arte de compartilhar, provocar e despertar conhecimento de forma sensorial e simbólica através de contos. Veja que eu estou, primeiro, compartilhar, provocar, despertar, é trazer do outro. Primeiro eu trago do outro, também compartilho conhecimento, mas eu não deixo de provocar, eu não deixo de despertar aquilo que já está dentro do outro, ok? E isso é feito através da arte, ok? Vamos lá, vamos ver algumas coisas mais interessantes aqui, alguma outra frase interessante. Num conto de fadas, os processos interiores são exteriorizados e se tornam compreensíveis, tal como representados pelas personagens das histórias e por seus incidentes. Por essa razão, na medicina tradicional hindu, um conto de fadas que emprestasse forma ao seu problema particular era oferecido para a meditação a uma pessoa desorientada psiquicamente. Ou seja, os contos de fadas, eles ajudam a pessoa a organizar o seu mundo interior. Eles exteriorizam pensamentos, aquilo tudo que estava guardado dentro de mim. Quando eu escuto um conto de fadas, eu consigo entender, consigo me conectar, e isso me ajuda a organizar, ajuda a dar nome ao meu problema, à minha dor, ok? Vamos ver. Os contos de fadas, diferentemente de qualquer outra forma de literatura, direcionam a criança para a descoberta de uma identidade e vocação, e também sugerem as experiências que são necessárias para desenvolver ainda mais o seu caráter. Os contos de fadas dão a entender que uma vida compensadora e boa está ao alcance da pessoa, apesar das adversidades. É aquilo que sempre dizemos, né? Que é uma frase de... é uma frase de quem aqui está? Aqui está. É uma frase que está... Bem, é uma frase maravilhosa que diz que os contos de fadas... Não estou encontrando aqui. Os contos de fadas, eles não dizem para as crianças que os dragões existem. As crianças sabem que os dragões existem. Os contos de fadas ensinam para as crianças que elas podem vencer os dragões. Essa é uma frase do grande Chesterton, ok? E que mais? O que mais temos nesse livro? E com isso nós já vamos terminando o nosso vídeo de hoje. Vamos ver alguma coisa a mais. Vamos lá. Vamos aqui. Aqui. Uma criança que é conscientizada daquilo que os personagens dos contos de fadas representam em sua própria psicologia será destituída de uma saída muito necessária e ficará arrasada por ter que se dar conta dos desejos, angústias e sentimentos vingativos que a estão desvastando. O que significa isso? Significa que quando você conta um conto, você não pode dizer para a criança: olha, tá vendo esse menino que mentiu? Você também mente e isso não está bem. Olha, tá vendo que ele recebeu um castigo porque se comportou mal? Se você se comporta mal, você também vai receber um castigo. Ou isso aconteceu com você como naquele conto de fadas. Os contos de fadas, eles são diamantes. São diamantes que devem ser presenteados. E que a pessoa deve... Ou melhor, os contos de fadas, o simbolismo dos contos de fadas, são como garimpar diamantes. É muito melhor você garimpar para encontrar um diamante. É muito mais gostoso, é muito mais enriquecedor que você gastar um dinheiro e comprar um diamante. Na verdade, os contos de fadas devem ser descobertos. Toda a simbologia deve ser descoberta pela pessoa. Você, se quer trabalhar, você tem que aprender como utilizar esses contos para despertar no outro o conhecimento. Isso deve ser um processo respeitoso. Por isso que eu sempre explico nos meus cursos, sempre explico para os meus alunos.
Os contos de fadas, eles não se explicam. Você não pode dar a interpretação do conto para outra pessoa. Isso não é respeitoso, porque é como se você... Porque cada pessoa interpreta o conto desde do seu horizonte de significado, desde o seu ponto de vista. Se você interpreta o conto para o outro, você está impondo a sua forma de ver o mundo. Você está impondo a sua interpretação. E os contos de fadas, eles são polissêmicos. Isso significa que eles possuem diversas interpretações. As interpretações estão adstritas, são compreendidas a partir da pessoa, da subjetividade de cada um de nós, ok? E isso é o que Bruno Bettelheim explica aqui. Bem, e esse é o livro que eu recomendo para você hoje, A Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettelheim. Se você quer receber mais recomendações, deixe os seus comentários, dê um like e me ajude a que esse canal ganhe relevância, ok? Para que possamos alcançar a mais pessoas e que juntos possamos levar o poder terapêutico e transformador dos contos de fadas. Um grande abraço.